Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa iniciativa que está literalmente brotando no coração do Brasil. É uma história sobre educação, sobre natureza e, principalmente, sobre o poder da juventude de cultivar um futuro diferente. Bora entender como é que essa semente foi plantada. Uau! Que começo poderoso, né? Essa frase, que é do fundador do projeto, já dá o tom de tudo. A gente não está falando só de mais um programa educacional, sabe? É um movimento que se enxerga como parte da própria natureza, quase como uma resposta direta a um chamado do planeta. Então tá, mas onde exatamente essa semente foi plantada? Para a gente entender de verdade o que é a Arcádia Verde, a gente precisa ir lá na origem, conhecer as raízes, quem está por trás disso e o lugar de onde tudo isso brota. E a missão é bem clara, viu? É sobre curar uma desconexão. O projeto acontece lá no Vale do Paraíba, uma região com uma história, olha, riquíssima, marcada pela presença dos povos tupinambás, tamoios e de tantas comunidades de matriz africana. O mais legal é que o projeto quer honrar toda essa ancestralidade, mas sem deixar de olhar para o futuro, usando ferramentas digitais para construir algo novo. E aqui tem uma coisa que é fundamental para entender a alma do projeto. É sobre a história do fundador, o Corraro Silva. Ele pega as características pessoais dele, sabe? A sensibilidade, traços como o autismo e o TDAH, e transforma isso numa força criadora, assim, imensa. O que poderia ser visto como um desafio para ele vir a ferramenta. O hiperfoco se torna uma dedicação total à missão. E a natureza mais reflexiva dele alimenta um comunicador, um educador superpotente. Tá, mas por que um projeto desses é tão necessário, tipo, agora? A verdade é que a urgência por trás da Arcádia Verde é um espelho de uma crise muito, mas muito maior que todos nós estamos enfrentando. E aqui está o ponto central do problema. Pensa bem, existe uma geração inteira de jovens querendo agir, querendo fazer a diferença. Só que o sistema educacional tradicional, bom, ele muitas vezes não dá o caminho das pedras, não oferece nem as ferramentas, nem o propósito. E, ao mesmo tempo, aquele conhecimento ancestral das comunidades rurais, que é um verdadeiro tesouro de sabedoria ecológica, está correndo risco de se perder. Pois é, e essa é a resposta direta para essa crise. O objetivo aqui não é só ensinar sobre meio ambiente de um jeito passivo. Não, a ideia é capacitar a juventude para que ela mesma se torne a voz da Terra, sabe? Defensores, porta-vozes do planeta. A palavra-chave aqui é empoderamento. Ok, a gente já entendeu o problema. Agora, vamos para a solução. Como é que a Arcádia Verde, na prática, planeja transformar essa visão em realidade? Bora dar uma olhada na metodologia dele. A base de tudo é um conceito chamado educação regenerativa. E o que é isso? Bom, é uma filosofia que vai muito além daquela ideia de sustentabilidade que a gente já conhece. Não é só sobre não estragar, é sobre curar ativamente, regenerar mesmo os laços entre as pessoas, as comunidades e o ecossistema todo. E olha que genial como isso funciona na prática. A metodologia dele segue uma metáfora da natureza super intuitiva. Primeiro, as raízes. É a fase de ouvir a comunidade, de formar a base. Depois vem o broto, que é quando as coisas começam a crescer de fato, com ações práticas, tipo as hortas. E tudo culmina na floresta, um grande festival para celebrar os resultados com todo mundo junto. Então, o que eles fazem no dia a dia? Coisas como hortas pedagógicas em escolas rurais, a formação de um núcleo com 50 jovens líderes e ferramentas de comunicação como um podcast chamado Raízes do Futuro. Ah, e tem um detalhe que é fundamental. Tudo, absolutamente tudo, é pensado para ser acessível. Tem recursos em Libras, em Braille, audiodescrição. A inclusão está de verdade no DNA do projeto. Beleza, com um plano tão bem amarradinho assim, quais são os frutos que eles esperam colher? O que essa floresta, quando crescer, vai produzir de verdade? O primeiro fruto, e talvez o mais importante, é o capital humano. A meta é formar 50 jovens. E não é só para participar, não. É para formar multiplicadores, comunicadores, líderes ambientais que vão voltar para suas comunidades e semear a mudança por lá. E aí vem o alcance, porque o impacto desses 50 líderes não para neles. A ideia é que ele se multiplique, sabe? Que cria uma onda de mudança que deve chegar a mais de 5.000 pessoas. Isso contando estudantes, professores, famílias, todo mundo. E, por último, um número que na verdade representa um valor, um princípio, 100%. O que isso quer dizer? Quer dizer um compromisso total, sem minhas palavras, com a inclusão. É garantir que cada ação, cada material, seja acessível e que ninguém, mas ninguém mesmo, fique para trás. E esse impacto todo se organiza em 5 pilares:
Tem o pilar educacional, focado no protagonismo dos estudantes, o social, que tem inclusão como base de tudo, o cultural, que é sobre valorizar os saberes ancestrais, o ambiental, claro, com a regeneração na prática, tanto do solo quanto das relações, e, por fim, o tecnológico, com a criação de uma ferramenta digital para conectar e amplificar todas essas vozes. Agora, o mais interessante é que esse projeto, mesmo sendo super enraizado ali no Vale do Paraíba, tem uma visão que vai muito, muito além. Ele está conectado a um movimento global de transformação. E essa conexão histórica é de arrepiar. Pensa assim, se o lendário Chico Mendes foi a voz que ouviu a floresta e lutou por ela, a Arcádia Verde se posiciona com o Corraro Silva como aquele que ouve a juventude. A juventude que, hoje, se levanta para defender a terra. São duas gerações diferentes, mas a luta pela vida é a mesma, só que agora com novas ferramentas. E essa relevância global não é só um discurso, não. Fica bem claro quando a gente vê isso aqui. O projeto está alinhado com nada menos que 6 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente está falando de educação de qualidade, redução das desigualdades, ação climática, é coisa séria. E a ambição deles é grande e é inspiradora. A Arcádia Verde não nasceu para ser um projeto isolado, um evento único. A ideia, desde o começo, é criar um modelo que possa ser adaptado e replicado. Primeiro, em outras cidades do Brasil e depois, quem sabe, por toda a América Latina. E a gente termina com essa reflexão que eu acho sensacional. O projeto deixa no ar uma pergunta muito poderosa, que desafia aquela nossa ideia de como a mudança acontece, sabe? E se o futuro não precisar de heróis, daqueles solitários, mas de jardineiros? Talvez a grande transformação que o mundo precisa venha daí, do trabalho paciente, colaborativo, cuidadoso de muita gente. Todo mundo junto, plantando sementes e cultivando o futuro.